Como ganhar dinheiro com aluguéis mesmo sem possuir imóveis? Sejam bem-vindos ao maravilhoso mercado dos fundos imobiliários. Esse tipo de investimento é um investimento em renda variável, no entanto, ele proporciona uma segurança extrema, afinal, é um tipo de investimento que você aplica em imóveis, ou seja, é algo sólido, palpável, você visualiza na economia. Então, se torna um investimento em renda variável, porém muito seguro. Claro, analisando as métricas, a gestão do fundo que você vai aplicar ou pretende aplicar o seu dinheiro. Então, antes da gente dar início ao vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para os amigos, dá um joinha, tudo isso vai ajudar ao algoritmo do YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E assim o meu canal vai se tornar mais visível para as pessoas conhecerem e ficarem por dentro de assuntos importantes sobre finanças, investimentos e economia. Então o canal é novo, porém terá vídeos semanais, vídeos no plural, não vai ser um vídeo só. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Fundos imobiliários são investimentos que permitem que você lucre com aluguéis e valorização de imóveis sem ter que comprá-los diretamente. Existem vantagens e desvantagens em tudo que a gente aplica na nossa vida, certo? Imóveis tradicionais, fundos imobiliários são as mesmas coisas. Então vamos lá. Quais os benefícios do fundo imobiliário? Fundo imobiliário você consegue aplicar dinheiro lá, ou seja, existe uma barreira de entrada muito pequena, mínima. A partir de R$10 você consegue investir. Tem cotas de fundos muito bons na casa dos R$10, fundos excelentes aí na casa dos R$10 você já consegue começar a aplicar. No mundo dos imóveis tradicionais você não consegue fazer isso. É impossível, requer milhares e milhares e milhares de reais. Então, na prática, para as pessoas que não têm tanto poder aquisitivo assim, que é a maioria do país, né, não tem como começar a investir no mercado imobiliário tradicional. E mesmo se começasse a investir, se for do ponto de vista apenas de aluguel, não vale a pena. Eu vou explicar aqui o porquê que não vale a pena. Vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenho um imóvel de R$200 mil. Esse imóvel eu não utilizo, ou seja, não quero vender, eu quero botar para alugar, para ter uma renda extra para mim. Isso é o que geralmente as pessoas fazem. Então, nesse caso, tem alguns pontos que a gente deve analisar. Imposto, tem IPTU anualmente de uma propriedade que já é sua. Você já pagou imposto sobre a propriedade, mas você vai pagar imposto anualmente, que é chamado de IPTU. Você vai pagar manutenção do ponto nas alternâncias de inquilinos, né? Você tem que calcular o período de vacância também. Então, por exemplo, sai uma pessoa que alugou o seu ponto, saiu hoje. Você não consegue botar uma outra pessoa no mesmo dia. Não dá? Geralmente leva um tempo, em alguns casos meses, que o ponto fica vazio sem conseguir arrumar ninguém para colocar lá. Então tudo isso você tem que analisar, tem que calcular a taxa de vacância, manutenção, impostos e o rendimento real que você vai receber. Geralmente, imóveis tradicionais você recebe 5 a 6% de rendimento ao ano. Geralmente 6%. Que dá 0,5% ao mês em cima do valor do imóvel. O imóvel é R$200 mil, o aluguel desse imóvel vai ser em torno no ano de 6% de 200 mil, ok? Então, nos fundos imobiliários, você tem todos esses pontos negativos do investimento de imóvel tradicional, são pontos positivos nos fundos imobiliários. Então, vamos lá. No fundo imobiliário, você não paga IPTU, você tem uma barreira de entrada mínima, você não tem taxa de manutenção, você não custeia, não tem nada disso, custos operacionais. E a taxa de vacância que existe nos fundos imobiliários, mas são fundos imobiliários. Existe uma corporação por trás da gestão desse fundo. Então, a taxa de vacância geralmente é muito pequena e você, investidor, não sente essa taxa de vacância, tá? Acabou o contrato ali de determinada empresa, o ponto esvaziou, o fundo vai continuar entregando dividendos para os investidores, porque eles têm uma facilidade de colocar alguém para preencher essa lacuna, alguma outra empresa, entendeu? É um grupo, é uma gestão gigantesca por trás de um fundo imobiliário. Então, assim, você não percebe essa lacuna. Então, você, investidor, tem uma barreira pequena de entrada, você recebe rendimentos mensais já no próximo mês, investiu hoje,
Depois de um mês você já começa a receber. Você não tem taxa de manutenção, não tem IPTU, você não sofre a taxa de vacância e você também não paga imposto em cima do rendimento mensal que você recebe. É isento de imposto de dividendos, fundos imobiliários. Então, é um ativo perfeito para você começar a construir renda passiva, tá? E você consegue começar com R$10. R$10 tem cota de todo que é preço, tá? Tudo que é preço tem cota. Tem cota de R$2, R$3, só que assim, tem que ver se vale a pena. Geralmente não vale. Tem algumas na casa dos R$10 que vale a pena. São bons fundos, mas a maioria são fundos de 80, 100, 120, tá? Então, é de se estudar cada um deles. Mas, no resumo, dá para começar a investir com pouca coisa, tá? Pouquíssimo dinheiro. Esses pagamentos mensais para os investidores são isentos. E de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem dos aluguéis ou lucros gerados pelos imóveis do fundo. Então, o fundo gerencia o dinheiro que eles recebem de aluguéis dos contratos das empresas que alugaram esses imóveis e calcula também os lucros gerados por esses imóveis do fundo. Parte desse lucro eles distribuem para os acionistas, para os investidores. Por lei, os fundos imobiliários têm que distribuir 95% do rendimento para os investidores. É obrigatório para eles, tá? É obrigatório. Eles têm que distribuir 95% do lucro para os investidores. Isso é fantástico. Então você percebe que existe uma segurança muito grande para os investidores nesse sentido. Tá? Agora, eu coloquei aqui um exemplo legal. Ó. Imagine que você comprou 100 cotas que paga R$1 por mês cada cota. No final do mês você receberá R$100, que vai ser depositado diretamente na sua conta todos os meses, sem impostos. Veja, 100 cotas, paga R$1 por mês por cada cota, você recebe obviamente R$100 todos os meses. No ano você recebeu R$1.200, não é? Nesse exemplo aqui. Isso não é tão difícil de construir. Precisa primeiramente da iniciativa para começar e o hábito, a constância de continuar aportando mês a mês. Mesmo que seja pouco, você tem que fazer isso porque vai criando um hábito, tá? Vai criando um hábito e vai construindo a tua renda. Lembra, o valor do aporte é importante, claro, mas o fator principal numa construção de carteira no longo prazo é o tempo. Então, quanto mais cedo você iniciar, melhor. Não tem sombra de dúvida em relação a isso, ok? Esses são os pontos principais dos fundos imobiliários. Porém, eu coloquei aqui os tipos de fundos imobiliários que existem, né? Tipos de fundos imobiliários existem 3. Vamos elencar os 3, caracterizar os 3 aqui. Vamos lá. Fundos de tijolo. O que são fundos de tijolo? São aqueles fundos que investem em imóveis físicos. Eles investem apenas em imóveis físicos, como shoppings, prédios comerciais, galpões logísticos, enfim. São ideais para quem busca por geradores de renda passiva mais estáveis, ou seja, perfis mais conservadores. Se você é uma pessoa conservadora demais, que você gosta apenas de investir em renda fixa, porque você não tem aquele perfil de estar arriscando em renda variável, é um bom início você começar em fundos imobiliários de tijolo. Eles são bem estáveis, são bem seguros, tá? Então, eles são palpáveis, você vê eles. Então, vamos supor que você está investindo em um fundo de shopping. Existem vários fundos de shopping. É categorizado ali como tijolo. Então, você pode visualizar os shoppings na qual faz parte daquele fundo. Então, você visualiza, entendeu? Você visualiza o seu investimento. Você está vendo onde o seu dinheiro foi aplicado. É palpável. Há algo mais seguro do que algo palpável? Fundos de papel vai na contramão disso. Vamos lá. Fundos de papel são, das 3 categorias aqui, o mais volátil. Por quê? Eles aplicam em títulos de renda fixa, tá? Que são ligados ao setor imobiliário, como CRIs e LCIs. Esses fundos geralmente pagam rendimentos, ou seja, dividendos maiores do que tijolo e híbridos. Porém, são mais voláteis. Então, eles podem ter uma oscilação maior mês a mês. Isso é muito natural, tá? Só que mesmo assim, tem muitos fundos de papel bons, cara. Tem muitos fundos de papel bom, muitos. Inclusive, numa cota bem baratinha, tá? Tem fundos de papel bons
na casa dos R$10, só para vocês ficarem cientes. Então, é um fundo que investe em outro fundo, praticamente, que investe no setor imobiliário. Então, vamos supor que você está investindo num papel que está investido no fundo de tijolo, por exemplo. Isso é um fundo de papel. Você está investindo no setor imobiliário, é um fundo imobiliário, porém não de forma direta, né? É de forma indireta. É um fundo que investe num título que investe no setor imobiliário. Ok? Por isso que são mais voláteis. Então, fundos híbridos, ele é uma mixagem dos dois fundos aqui. É uma mixagem, é uma mistura entre o tijolo e papel. Ele mistura investimentos em imóveis físicos e títulos, tá? Então, enfim, é um híbrido, o nome já está autoexplicativo. Ele oferece mais flexibilidade nesse sentido. Então, torna-se também mais seguro e tem uma rentabilidade de dividendos legal também. Então, eu não sou muito fã dos fundos híbridos, eu prefiro mixar em tijolo e papel de forma isolada. Pegar bons fundos de tijolo e bons fundos de papel. Mas existem muitos fundos de híbridos bons também, tá? Esse é o mundo dos fundos imobiliários, de forma muito resumida para caber num vídeo do YouTube. Então, o que acontece? É uma boa porta de entrada. Você começa a entrar no mercado financeiro, no mundo das rendas variáveis, de forma segura. Muito mais seguro do que você ir diretamente para empresas, se você for uma pessoa mais reservada, mais cuidadosa. E você começa por aqui. E você vai ver os frutos caindo na sua realidade, porque você vai ver dividendos caindo mês a mês, sem falta, sem falhar. Isso é muito legal porque te dá previsibilidade e te dá mais segurança. Você vai ver o seu rendimento, se você for aportando regularmente, certinho, em pouco tempo, o dividendo que você recebeu já é o suficiente para comprar mais uma cota. Quando isso começa a acontecer, o efeito bola de neve começa a acontecer também. Vamos supor que eu compro 10 cotas todos os meses. No início eu vou receber ali pouca coisa de dividendos e tal, mas conforme eu vou aportando, comprando 10 cotas todos os meses, em algum momento, e não demora para esse momento chegar, você consegue comprar com o valor do dividendo uma cota. Então, ao invés de você comprar 10 no mês, você está comprando 10 mais 1. 10 mais 1, 10 mais 1. Daqui a pouco, não é mais 1 que você está recebendo. Você está recebendo o valor de comprar 2. Aí você vai comprar 10 mais 2. E o efeito bola de neve começa a aparecer nesse sentido. É esse o objetivo que você deve almejar, tá? O efeito bola de neve. Tanto nos fundos imobiliários como nas ações, não importa. Mas quando você começa a chegar nesse ponto, as coisas se tornam mais fáceis e mais rápidas, tá bom? Então, pessoal, para finalizar, se inscreve no canal, dá um joinha, comenta aqui alguma coisa. Qual fundo imobiliário você investe? Não investe? Qual você pretende investir? Compartilha também para os amigos e até a próxima. Valeu, valeu!